Caríssimos irmãos e irmãs, destroçados e confundidos, Pedro e o outro discípulo entraram no sepulcro de Jesus na manhã do primeiro dia da semana. Viram as ligaduras no chão, mas a ele, porém, não o viram. O outro discípulo viu e acreditou. Ainda não tinham entendido as Escrituras, segundo as quais Jesus devia ressuscitar dos mortos. Naquela manhã única, começou algo de tão surpreendente e novo que mudou o rumo da história. As aparições do ressuscitado completarão o percurso de fé que mudou a vida daquelas pessoas e que encheu de alegria todos os que com elas tiveram a graça de acreditar. A vida manifestou-se e destruiu o poder do medo e da morte. Abriu a possibilidade da esperança que não se funda nas forças humanas, mas no poder infinito do Deus Criador e Senhor, que é Ele a verdadeira vida. De algum modo, podemos dizer que toda a humanidade entrou com Pedro e com o outro discípulo no sepulcro de Jesus, pois toda a humanidade conheceu ao longo da história e conhece particularmente nestas últimas semanas o desalento de se ver a caminhar para a morte. O medo apoderou-se de muitos e desejamos todos ardentemente encontrar uma luz libertadora, uma porta que se abra e dê confiança e esperança. Todas as respostas procuradas são importantes e necessárias, com o contributo de todos, mas nenhuma delas é a resposta total e definitiva, senão aquela que sai do túmulo vazio, do anúncio proclamado: não está aqui, ressuscitou. O que nós todos esperamos e desejamos é que a humanidade que entrou no túmulo de Jesus possa sair dele revigorada, pela certeza de que a morte não tem a última palavra. Ela é uma passagem, mas não é a realidade última e definitiva. Para além da morte, há a vida, como dizemos no credo da nossa fé quando proclamamos: creio no mundo que há de vir, creio na vida eterna. Quando Cristo vier e se manifestar na sua glória. O que esperamos nesta Páscoa é que a humanidade veja e acredite, à semelhança do outro discípulo, que entrou no sepulcro, que viu e acreditou. É impossível para nós, caríssimos irmãos e irmãs, celebrar esta Páscoa desligando da realidade pela qual o mundo está a passar. De facto, nunca deveríamos celebrar a Páscoa alheados da situação do mundo, porque Cristo veio precisamente para o mundo e a Igreja não pode viver a sua fé fechada sobre si mesma ou alheando-se do mundo. Noutras ocasiões, damos-nos conta de situações de sofrimento e morte que atingem algumas pessoas, situações essas que tocam povos e regiões distantes, mas facilmente passamos ao lado. Desta vez, toca-nos de perto. A dor está à nossa porta, em nossa casa, nas nossas aldeias e cidades. Ela paralisou o ritmo da sociedade. Não há indiferença que seja possível, nem idealismo que resista diante da realidade, pois a carne humana é tocada na sua debilidade. Os corações estão apertados e até os mais fortes sentem-se atemorizados pelo que aconteceu ou pelo que pode vir a acontecer
no presente e no futuro. Neste contexto, muitos de nós têm a possibilidade de experimentar pela primeira vez o que é a insegurança diante de tudo e de todos. Muitos de nós sentem pela primeira vez necessidade de palavras e de gestos libertadores, tanto das ameaças que vêm de fora, do ambiente social, como das ameaças que vêm de dentro e que podem ser as convulsões ou as solidões do coração. Muitos de nós têm pela primeira vez a possibilidade de perceber a diferença entre uma vida calma e tranquila e uma vida atribulada e povoada de sentimentos amargos. Mais ainda, muitos de nós conhecem pela primeira vez o significado da palavra salvação e o alcance da expressão boa nova de Deus dada aos homens. Ou seja, o significado da mensagem pascal sempre proclamada. Aquilo que podia ser letra morta ou pouco relevante, aquilo que às vezes era um chavão facilmente repetido e mecanicamente citado, aquilo que se dizia de forma irrefletida, ganha inesperadamente um significado maior e mais claro. Este ano acreditamos, porventura com mais fé, que Boa Nova significa: quando estamos confundidos, podemos clamar: salva-nos, Senhor. Salvação significa que quando estamos perdidos, podemos rezar confiantes: Senhor, diz uma palavra e serei salvo. E ainda acreditar que Deus nos escuta e nos responde com a dádiva de Jesus Cristo ressuscitado. Também Ele clamou e foi ouvido. O silêncio destas semanas de isolamento social e particularmente o silêncio deste tríduo pascal traz-nos a todos algumas lições que jamais poderemos esquecer. Em primeiro lugar, a lição sobre o sentido da vida, frágil, ameaçada, sempre periclitante, mas de um valor infinito. A vida própria e a vida dos outros é um dom precioso que não queremos perder. E tudo o que se faz para salvar a vida, seja de quem for, novo ou velho, rico ou pobre, são ou doente, tem um valor infinito e define claramente a linha de fronteira entre o que são sentimentos humanos e o que é simplesmente o instinto de conservação ou de sobrevivência. Fomos criados para viver e para proporcionar razões de viver uns aos outros. Ninguém quer a morte, mesmo que tenha dias maus, e felizmente, nestes dias, tem-se sabido, com muita coragem, com risco e determinação, ajudar a viver e não desistir nem permitir que se desista da vida de alguém. Em segundo lugar, aprendemos uma lição sobre a importância das relações fraternas e humanas, familiares e universais. Quando desejamos estar perto, quanto desejamos estar perto dos que amamos, quanto suspiramos por reencontrar o aconchego do lar do qual estamos afastados, para celebrar, festejar ou simplesmente para estarmos juntos. Não mais poderemos desvalorizar a amizade, a familiaridade, o sentido de pertença a uma mesma humanidade com a qual partilhamos
a igual e radical dignidade de sermos pessoas umas para as outras e umas com as outras. Percebemos, talvez melhor, o sentido dos pequenos gestos, tantas vezes negligenciados, o sentido das palavras consoladoras que deixamos por dizer, o sentido do amor que não teve as necessárias manifestações para ser e para parecer amor autêntico. Em terceiro lugar, aprendemos com certeza uma lição sobre o lugar de Deus na construção do nosso bem-estar pessoal e comunitário. Aprendemos que mesmo quando faltam todas as esperanças depositadas em coisas perecíveis, continua de pé a esperança alicerçada no amor de Deus infundido em nossos corações. Nestes momentos, é inevitável a pergunta sobre o sentido da fé e sobre o seu lugar na construção de nós mesmos e na construção de uma humanidade justa, solidária, fraterna. Afeiçoai-vos às coisas do alto, dizia o apóstolo, na certeza de que o nosso coração não pode saciar-se somente com as coisas da terra. Caríssimos irmãos e irmãs, na celebração desta missa da Páscoa da Ressurreição e em nome da Igreja Diocesana de Coimbra, queria aproveitar esta possibilidade e este momento para deixar uma palavra de conforto, de consolação e de esperança cristã a todos os que estão animados e solidários na ação junto dos que mais sentem os efeitos desta pandemia. Mas queria deixar também uma palavra de ânimo a todos os que são vítimas ou a todos os que não conseguem ver e acreditar para ir mais longe. Queria ainda aproveitar a ocasião para deixar um grande obrigado aos profissionais de saúde que cuidam dos doentes. Um obrigado aos colaboradores das IPSS e dos lares, onde se encontram tantos idosos. Um obrigado aos membros das associações humanitárias de bombeiros e outros servidores dos aflitos. Um grande obrigado às famílias que cuidam dos seus membros. Um obrigado a todos os que estão próximos dos outros e os ajudam a superar o medo e a manter viva a esperança. Um obrigado também àqueles que têm de tomar decisões, as decisões adequadas, no meio de todas as incertezas em que nos encontramos. E a todos vós que acompanhais esta celebração da Páscoa, desejo que Cristo ressuscitado seja a vossa força, que Ele seja a boa nova que a todos nós nos salve.